Sim, agora tá ótimo. Gente, vamos começar? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre as memórias uterinas, certo? Então, o nosso útero, né, ele, para a mulher, né, em muitas tradições, ele é considerado o coração, né? Tem até eles chamam de o coração de abarro, o coração de baixo. Então, se entende que o nosso útero, ele tem essa relação de coração, porque ele retém ali informações emocionais, né? Ele retém ali memórias de situações emocionais. Então, por isso, ele precisa sim ser visto e olhado com muito amor, com muito carinho, né? Como se fosse um coração mesmo. Entende-se que ali aonde está todo o nosso sentimento, né? Aonde se concentra os sentimentos, né? Então, conhecer a sua história, independente assim, desde o máximo, né, que você puder conhecer da sua história, vai te ajudar a entender quais são as memórias que o seu coração de abarro está retendo, está guardando, né? Porque quando você conhece, quanto mais você se conhece profundamente, mais você começa a entender, né, situações que você está vivendo hoje que vem lá dessas memórias. Então, a gente já começa a reter, né, memórias quando a gente está lá na barriga da nossa mãe. Naquele momento que a gente está ali, a gente já está absorvendo informações externas, né? Antigamente se dizia que o bebê nascia como uma tela em branco, né? E que a gente ia levando ali as novas informações depois que nascia. Mas a verdade é que pesquisas científicas mostram que o bebê, quando ele tá ali dentro da barriga da mãe, ele já está captando informações externas, né? Então, já foi comprovado, feitos testes, né? Onde o bebezinho lá na barriga da mãe, quando os pais estão brigando, o bebê, ele se movimenta, ele se vira, né? Sabe, mostrando ali que ele realmente está percebendo aquela atitude de fora, aquela atitude externa. Outra coisa também que eu achei bem interessante é que bebês, o feto, né, quando a mãe ela é diabética, o neném ele acaba absorvendo glicose extra, né, para poder ajudar a equilibrar ali a diabetes da mãe. Olha que interessante, né? Então ele não só percebe o externo, mas ele já age em função do que está acontecendo no externo, né? Então, conhecer o que é que estava acontecendo comigo, né? O que estava acontecendo com a minha mãe quando eu estava ali dentro da barriguinha dela, hein? O que será? Quais são as informações que na barriga da minha mãe eu comecei a captar, que eu já comecei a trazer para mim, né? Então, quando você começa a perceber alguns problemas na sua vida no hoje, pode ser que você esteja carregando esses problemas, essas questões lá de trás, né? Por isso que se você tem a chance de perguntar para sua mãe, né? Quem tem a mamãe, quem tem algum parente, né? Às vezes não tem a mamãe, mas tem uma tia, ou tem a mãe mesmo e vai lá, pergunta como que era, como que foi, mãe, a minha gestação, o que a senhora estava vivendo, né? O que estava acontecendo na sua vida quando eu estava lá, né, na sua barriga. Que você vai começar a se conhecer, a perceber muito mais sobre o que está acontecendo hoje. Eu mesma, quando eu fiz o questionário, né, o questionário do útero, tem um questionário que ele é bem profundo para a gente poder se conhecer, assim, o máximo possível, né? E são várias e várias perguntas. Inclusive, esse é um tipo de questionário que eu pretendo oferecer e dar para as meninas que vão participar do workshop no dia 21. Aonde eu fui percebendo, conforme eu fui ali respondendo, né, as perguntas, e olha que eu nem sabia tudo, né, porque a gente não consegue, né, saber tudo. Às vezes, eu tendo a minha mãe, ela não se lembra, né, de tudo. E ali eu percebi quantos padrões eu repetia, né? Quanta semelhança havia da história da minha mãe para a história que eu estava vivendo hoje, né? Vocês já repararam isso? Vocês já pararam para observar, para perceber isso?
né? Esses questionários, eles são muito bons porque ele faz a gente perceber os padrões repetitivos que a gente acaba tendo ali em função da nossa mãe, da nossa avó, né? Então, quando a gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, mais a gente acaba percebendo que esse comportamento que você está tendo hoje talvez não seja seu, né? Então você começa a perceber que, entendi. Porque o que vai acontecendo, né, gente? Quando você vai lá e faz, como foi a gestação da minha mãe quando estava grávida de mim, e às vezes eu olhei ali como foi a minha gestação com o meu filho, né, fazendo ali aquela comparação, eu entendo algumas semelhanças de comportamentos, e aí eu vejo, caramba, isso não era muita coisa minha, agora eu entendi porque eu fazia isso. Eu tô trazendo isso lá de trás, e provavelmente minha mãe trazia isso mais atrás, e por assim, né? E por aí vai. E tudo isso, gente, acontece porque o nosso DNA, ele carrega essas informações, né? O nosso DNA, ele tem todas essas informações das nossas ancestrais, né? Das histórias ancestrais. E por isso, a gente acaba repetindo alguns padrões, achando que são nossos, né? Só que o que acontece, né, gente? Os costumes eram bem diferentes, né? Então, se a gente parar para pensar, quando você traz uma memória, né, uma memória lá da sua bisavó, você está trazendo uma memória e comportamentos de uma outra época, né? Nesse momento, nessa vida, você talvez não precisaria estar tendo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos. Só que como você não percebeu isso e como você não sabia, você tá deixando a vida, né, te levar. E você tá fazendo o quê? Repetindo todos os padrões. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece a sua história, quanto mais você entende, né, das mulheres, por exemplo, do seu sistema familiar, você vai se conhecendo mais e mais também. E tudo aquilo que não for seu, você vai perceber e isso vai se dissolver, né? Aos poucos, tudo isso vai se dissolvendo, certo? Estão captando aí a minha mensagem? Gente, qualquer coisa vocês podem fazer perguntas, tá? Então, gente, você só vai conseguir se libertar se você conhecer, né? É a tecla que eu sempre bato aqui, autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. É você se conhecer que vai fazer você se curar. Então, claro, né, gente, que tem coisas que você não vai conseguir saber, né? Você não vai conseguir identificar, né? Existem muitas crenças enraizadas lá no fundo, né? Muitos padrões enraizados que você talvez, numa desses questionários e essas perguntas, você não vai conseguir compreender. E aí entram, né, as técnicas terapêuticas e todas as técnicas que existem aí para te auxiliar nesse momento. Porque, né, esses dias eu postei aí, às vezes sozinha a gente não consegue. Então, falando até um pouquinho, né, do meu trabalho com o Theta Healing, ele faz um trabalho muito aprofundado a nível de genético, né? A gente fala que são as crenças de níveis genéticos. Que é quando a gente vai começar a atender uma pessoa, ela traz um problema, uma questão, então, sei lá, ela traz um problema financeiro para resolver da vida dela hoje. E durante a sessão a gente descobre, a gente percebe que esse problema, na verdade, está vindo lá de uma fonte de crenças de nível genético. Então, tá vindo lá da avó, da bisavó, da tataravó. E ela tá aqui sofrendo hoje um problema, né? E um padrão que, na verdade, não é dela. É lá de trás, né? Então, ela tá seguindo os passos do seu antepassado, né? Ou seja, suponhamos que a pessoa veio me procurar para trabalhar questões de relacionamento. Ela não consegue arrumar um parceiro fiel, né? Um parceiro legal, um parceiro fiel. Embora ela, da boca para fora, ela fala, não, eu acredito que tem homens bons. Eu vejo minhas amigas arrumarem bons homens, mas eu só arrumo um homem infiel, né? E aí, na hora que a gente tá lá trabalhando, né, olhando todo esse trabalho de crenças, a gente identifica que ela tem uma crença de que todo homem é infiel, né, a nível genético. Lógico, esse daqui é só um exemplo, né,
Mas é cada crença que aparece aqui. Mas enfim. Então tá lá. Todo homem é infiel. E aí a gente tá ali analisando, e quando vai ver lá na história, né? A avó, né? A bisavó sempre sofreram muito com homens infiéis. Então essa crença era daquele tempo, né? Daquela mulher, não dessa mulher de hoje. E aí quando a gente identifica isso, a gente limpa essa crença e coloca lá que é possível sim se relacionar com homens fiéis e ter relacionamentos saudáveis. Então a gente vai fazendo essa troca, essa limpeza, né, gente? Não precisa ficar ali por amor repetindo um padrão da nossa família, né? Na verdade, por amor a gente tem que ser feliz. Né? Quanto mais feliz a gente é, mais a gente honra a nossa história, mais a gente honra o nosso sistema. Então a gente precisa sim fazer alguma coisa para estar sendo feliz, buscando a nossa felicidade, né? Então, quando você faz isso, você para de repetir uma história que talvez já se repetiu há 4, 5 gerações e começa a criar uma nova história, né? E quando você começa a criar uma nova história, você dá a oportunidade, né, de toda a sua linhagem também ter essa oportunidade de criar uma nova história. Então, conhecer você, conhecer a sua história, vai te ajudar a libertar da dor que você tá sentindo hoje. A resposta, né, gente, tem aquela frase clichê, né, que todo mundo fala o tempo todo, que é: a resposta está em você. Eu sou coach, o pessoal adora brincar, né, com essa piadinha, né, que todo coach só fala isso. A resposta está em você. Mas por quê? É verdade, né, gente? A resposta está em você hoje, em você ontem, né? Em você agora, ontem, hoje de manhã. A resposta está sempre aí, né? Então, o sagrado feminino, ele enfatiza muito esse olhar amoroso para o nosso útero. Porque, na verdade, né, gente, ele é realmente um local de bênção, né? Ele é um gerador de vida. Ele é um gerador de vida. Então, ele precisa estar limpo, alinhado e ser claramente amado, né? A direção do nosso útero é ali no chakra básico, né? Que é o segundo chakra, que é o chakra sexual. Então, ele fica ali na mulher, né? Na altura ali do útero, e no homem na altura do testículos, né? Então, significa que e realmente esse chakra, ele é o chakra das relações, né, gente? Então, é preciso ter esse cuidado, esse olhar, porque se o nosso útero, né, se ele tá influenciando nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, então automaticamente isso vai refletir nas nossas relações, sejam com as pessoas, seja com a vida, com as situações, com o mundo, né, gente? Então, é preciso sim ter um olhar de cura para o nosso útero, um lugar onde precisa estar alinhado energeticamente, né? Precisa estar limpo, alinhado, né? Tanto é que a ginecologia natural, que é que as nossas vovós, bisas, né, as mulheres antigas e mais antigas ainda usavam, né, para suas curas, que era a medicina, né? A medicina que a gente fala, a medicina natural, né? Então, existem sim vários meios de você fazer essa limpeza de memória, de útero, né? Usando essas medicinas, que vai auxiliar bastante todas vocês mulheres, né? E a gente também, é muito legal que, assim, o Sagrado Feminino, ele fala que o nosso útero, ele é o nosso centro da criatividade, né? E que a criatividade, ela é uma energia muito do feminino. Ela é super do feminino. Inclusive, durante todo o curso que eu fiz, né, com a Júlia Otero, que eu acabei, esqueci de citar novamente, né, que é a minha professora de Sagrado Feminino, então, ela sempre faz a gente fazer exercícios de criatividade, né? Então, tudo que a gente aprende, depois a gente vai lá, faz um desenho, né? Eu não vou mostrar meus desenhos porque eles não são, assim, muito bonitos, mas a gente faz para quê? Para que a gente possa desenvolver e trazer esse nosso lado do feminino criativo, né? Esse nosso lado da criatividade, né? Que a gente precisa tanto. Porque uma cabeça criativa soluciona qualquer problema, né? Uma cabeça criativa, ela consegue chegar em qualquer lugar,
né? Então, a gente precisa estar bem, estar com essa criatividade aflorada para a gente poder alcançar os patamares que a gente busca, né? Então, o nosso útero é esse centro de criatividade. E a gente precisa olhar o nosso útero como um grande receptor, né? A mulher, ela é a recepção, né? Ela recebe, né? Quando a gente olha para o masculino e feminino, é claramente nítido, né? Que o homem é para fora, né? E ele leva aquela semente e a mulher é quem recebe a semente, né? Que a mulher é para dentro. Então, ela é uma receptora, né? De informações, de energia. Então, a pergunta que a gente tem que começar a fazer, né? Para começar a curar as memórias do nosso útero é: o que é que eu tô recebendo, o que é que eu tô permitindo entrar em mim, né? E esse entrar em você, seja no ponto literal ou não, né? Porque quais são as relações que você tem tido na vida, né? Quais tipos de abusos você tem permitido entrar em você? Seja abuso sexual, mas não somente disso, o abuso com outras pessoas, social, de amizade, abuso de você com você mesma, né? Dizendo sim para coisas que você queria dizer não, dizendo não para coisas que você queria dizer sim, né? Tudo isso vai gerando todas essas emoções, essas dores que ficam ali gravadas no seu centro de criatividade, no seu centro de poder, né, gente? Lá no seu gerador de vida. Eu acho que o gerador de vida ele precisa estar mais, como eu posso dizer, mais bem acompanhado, né, gente? Então, e eu não tô falando assim em relação de abuso apenas, né, em questão de abuso sexual, né, porque muitas pessoas acham que, então é só porque ela teve um abuso sexual, então ela tem dores no útero, tem problemas no útero, precisa curar. Não. Sempre, sempre, sempre é olhar você como um todo. Todo tipo de abuso, de mágoa, tá? Então, quando você começa a se perguntar isso, você já começa a perceber que talvez você esteja deixando coisas muito negativas entrarem, né, no seu sistema. E tá na hora de cuidar e de curar. E quando você cura isso, quando você se limpa disso, ou quando você para de permitir essa dor, esse sofrimento dentro de você, você tá curando também toda a sua linhagem, né? Você cura tanto as que passaram, né? Que é como uma honra, né? Você conseguiu superar, não repetiu o padrão, você conseguiu superar, você curou, como as que virão, né? Então, todas as mulheres que virão também irão se beneficiar dessa sua cura. Então, olha que lindo, né, gente? A cura não é só para você. A cura é para toda a sua linhagem. Eu separei aqui, deixa eu ver se eu tinha algumas sugestões, né, de como você começar a identificar, olhar, enxergar esse seu útero com esses olhos de autocura, de autoamor, né? Então, claro que não dá para passar o questionário para vocês aqui hoje, né? Isso vai acontecer mesmo lá no workshop, mas já começa a perguntar, né? Se você tem a oportunidade de perguntar para alguém, pergunta como é que foi, né? A gestação, a minha gestação, né? Não sei se eu falei certo, gente, mas é isso. Como que foi o parto, né? Como que foi o meu parto? É legal saber se teve estresse, se não teve, se foi tranquilo, o que a sua mãe estava passando naquele momento, qual que era a história que todo mundo estava vivendo, como que estava a sua vida financeira, né? Quando você nasceu, e você vai começar a comparar, né, com a sua vida hoje. Que mais? Qual foi a primeira energia que eu senti? Será que eu nasci e eu já chorei? Ou o médico foi legal, ele me recebeu bem, né? Porque dependendo de como você foi recebido nesse mundo, como você entendeu ali como um bebê, né? A forma que você foi recebida nesse mundo pode dizer muito sobre como você se sente na vida hoje, né? Será que você sentiu acolhida pelo mundo? Será que esse médico, quando ele tirou você dali, quando ele, né, fez esse parto, ele
foi receptivo, foi gostoso, foi legal, ou foi assustador, né? E hoje você pensa que a vida é assustadora. Então veja como tudo vai se encaixando, né? Desta forma. Outra pergunta bem legal, gente, é como que são as mulheres do meu sistema familiar, né? Felizes nos relacionamentos? Elas tiveram casamentos saudáveis? Elas casaram e ficaram casadas até o fim? Ou elas todas separadas? Como que é as mulheres do seu sistema? Isso também vai dizer, vai mostrar, te dar uma pista, né? De qual padrão você pode estar repetindo hoje na sua vida, né? E também, né, gente, tirando essas perguntas, temos vários e vários rituais, né? A gente chama de ritual porque é um processo, né? Eu até quero fazer um adendo aqui, porque tem muitas pessoas que têm uma certa reticência, né, quando você fala a palavra ritual. Gente, não existe isso. As pessoas, elas já associam, né, ritual com ritual satânico. Eu acho isso incrível. E muitas pessoas associam isso. Então, entendam que ritual é apenas um ritual. Quando você levanta de manhã e escova os dentes, é um ritual, tá? Então, que fique bem claro isso. E a linguagem do sagrado feminino traz muito palavras como sagrado, ritual, né? E tudo isso é sexualidade sagrada, né? Útero sagrado, menstruação sagrada, enfim, tudo isso porque era uma linguagem dos nossos antepassados, e o objetivo do sagrado feminino é resgatar, né? Essa inteligência, essa sabedoria das nossas antepassadas. Então, em reverência, a gente fala assim essa linguagem. E tá tudo bem, viu, gente? Bom, os rituais que eu quero dizer que tem são rituais de limpeza, né? De registros emocionais, tanto sexuais, né? Problemas. Então, existem a vaporização do útero, tem a limpeza com óvulos vaginais. Tudo isso, né, gente? Utilizando a ginecologia natural, tá? E os banhos de limpeza e proteção, né, galera? Porque não adianta só limpar, limpar, limpar e não se proteger, né? Um banho ali, né, de sal grosso, de vez em quando vai bem. Tudo isso também eu vou mostrar e ensinar pra vocês esses rituais no workshop do dia 21. E claro, né, outra forma de limpar é utilizando algumas técnicas terapêuticas, e eu vou falar novamente do Theta Healing. Por quê? Porque o Theta Healing, ele faz limpeza energética, né, de forma muito profunda, limpando tudo mesmo. E a gente também tem um comando, né, que a gente costuma dar lá em Theta Healing, que se chama enviar amor incondicional a você enquanto um bebê no ventre. Olha que frase linda, né, gente? Eu amo falar isso. Então, é quando você envia amor incondicional intuitivamente quando você ainda era um bebezinho na barriga da sua mãe. Então, se por um acaso, enquanto você estava lá, você estava sofrendo algum problema, né? Sua mãe estava sofrendo algum problema e você, como um bebê, estava captando, a gente consegue limpar dentro desse comando. Então, uma limpeza muito linda, intuitiva, assim, maravilhosa. Então, é possível fazer isso com o Theta Healing. E, claro, as limpezas de crenças genéticas que a gente vai identificando e limpando ali em todos os seus níveis, inclusive o nível genético, né? Então, gente, o tema de hoje é isso. Gostaram? Deu tudo certo? Vocês entenderam tudinho? Beijo!